Imagine sua casa cheia de paz, protegida por Deus, onde nenhum demônio ousa entrar. Esses 5 versículos, revelados através da inspiração de Billy Graham, são a chave para essa transformação. Há uma verdade que muitas pessoas não percebem, uma que foi escrita nas páginas das Escrituras desde o início dos tempos. É esta: a palavra de Deus não é apenas um livro. Não é apenas uma coleção de histórias, poemas ou ensinamentos. É uma força viva, uma arma divina, uma espada que corta as trevas e destrói as obras do inimigo. Quando falamos a palavra de Deus, quando a declaramos com fé, não estamos apenas recitando palavras. Estamos liberando poder. Meus amigos, permitam-me dizer algo. Os demônios não podem resistir ao poder da palavra de Deus. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê no poder da palavra de Deus. Curta, se inscreva e ative o sininho, porque no final tem uma surpresa que vai abençoar sua vida. Desde o início, Satanás tem pavor da palavra. Ele sabe que ela carrega autoridade. Ele sabe que ela traz luz, e onde há luz, as trevas têm que fugir. É por isso que quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com o diabo. Não tentou raciocinar com ele ou debater. Não. Jesus respondeu com uma única coisa: a palavra escrita de Deus. Cada vez que Satanás o atacava, Jesus respondia: está escrito. E isso, meus amigos, foi o que fez o inimigo fugir. Não foram opiniões, não foi sabedoria humana, não foi força de vontade, mas a palavra do Deus vivo. Agora, se Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, usou as Escrituras para derrotar o inimigo, quanto mais nós devemos fazer isso? Quanto mais devemos encher nossos corações e nossos lares com a palavra de Deus? Deixe-me dizer algo. Quando você enche sua casa com as Escrituras, quando declara as promessas de Deus sobre sua família, quando permanece firme na verdade dele, você está construindo uma fortaleza espiritual que o inimigo não pode penetrar. Você está criando uma atmosfera onde os demônios não conseguem permanecer. Veja, o inimigo gosta de se esconder em lugares onde há dúvida, onde há medo, onde há confusão. Mas quando você fala a palavra de Deus, você está declarando a verdade, e a verdade expõe as mentiras. A verdade derruba as fortalezas do inimigo. É por isso que o diabo fará tudo o que puder para impedir que você leia a palavra, que fale a palavra, que acredite na palavra. Ele sabe que uma vez que você começa a se apoiar nas Escrituras, uma vez que você começa a empunhar a espada do Espírito, o domínio dele é quebrado. Pense nisso. Você já notou como, quando está se sentindo atacado, quando enfrenta medo, ansiedade ou um peso em sua casa, a última coisa que você sente vontade de fazer é abrir sua Bíblia? Isso não é coincidência. Isso é guerra espiritual. O inimigo sabe que, se você segurar a palavra de Deus, os esquemas dele serão expostos. Ele sabe que no momento em que você declarar, conforme está escrito em Isaías 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Os ataques dele perderão o poder. Ele sabe que quando você diz, conforme está escrito em 1 João 4, versículo 4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, a influência dele desmorona. É por isso que não lutamos nossas batalhas com força humana. Não lutamos com raiva. Não lutamos com medo. Lutamos com a palavra, porque a palavra é viva, é ativa, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E deixe-me dizer algo. Quando você fala as Escrituras na atmosfera de sua casa, os demônios tremem. Quando você declara a palavra de Deus sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seu casamento, os poderes das trevas perdem o controle. Quero que você imagine por um momento o que aconteceria se, em vez de encher nossos lares com preocupação, nós os enchêssemos com as promessas de Deus.
E se, em vez de permitir que o medo crie raízes, falássemos palavras de fé? E se, todas as manhãs, declararmos, conforme Josué 24, versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e se, em vez de deixar a ansiedade tomar conta, nos mantivéssemos firmes e disséssemos conforme 2 Timóteo 1, versículo 7, Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã? Meus amigos, isso não é apenas pensamento positivo, não é apenas um discurso motivacional, isso é guerra espiritual. Isso é tomar a espada do Espírito e usá-la da maneira que Deus quis que fosse usada. Porque quando você faz isso, as cadeias se quebram, as fortalezas caem, e o inimigo não tem escolha a não ser fugir. Então, digo a vocês hoje, não permitam que seus lares sejam lugares onde o inimigo se sinta confortável. Não permitam que suas casas sejam lugares onde as trevas permaneçam. Em vez disso, encham-nas com a palavra. Falem-na. Declarem-na. Permaneçam firmes nela. E observem como o poder de Deus se move, como a presença de Deus enche cada cômodo e como toda a força das trevas é expulsa em nome poderoso de Jesus. Quer expulsar as trevas do seu lar? Comente Amém, dê um like e se inscreva. Fique até o fim, porque tem algo especial esperando por você. Há algo poderoso na palavra falada. Veja, Deus não apenas pensou o mundo para que existisse, Ele o falou. Ele disse, haja luz, e a luz explodiu em existência. Ele falou e a criação obedeceu. Desde o início, as palavras carregam autoridade. As palavras moldam realidades. As palavras abrem portas. As palavras põem as coisas em movimento no reino espiritual. E quando se trata de expulsar as forças das trevas, as palavras que você fala fazem toda a diferença. Agora, deixe-me dizer algo. O inimigo não ataca apenas sua vida. Ele ataca sua voz. Ele quer silenciá-lo. Ele quer mantê-lo quieto. Ele quer que você fique sentado no medo, na dúvida, na frustração, sem jamais levantar sua voz para declarar a palavra de Deus. Porque no momento em que você começa a falar as promessas de Deus, no momento em que você abre sua boca e declara a verdade dele sobre sua vida, o poder do inimigo começa a se quebrar. Veja, os demônios não podem resistir à palavra de Deus. Eles não podem permanecer onde a palavra é falada com fé. Por quê? Porque a palavra de Deus carrega a autoridade divina. Não é apenas tinta no papel. É viva, é ativa e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E quando você a fala, você está liberando esse poder em sua casa, em sua situação, na própria atmosfera ao seu redor. Olhe o que aconteceu quando Jesus foi tentado no deserto. O diabo veio com mentiras, com manipulação, com engano. E como Jesus respondeu? Ele não discutiu. Não deu atenção às palavras do diabo. Não ficou pensando sobre isso. Não. Ele falou. Ele disse, está escrito. E quando ele fez isso, Satanás não teve resposta. Porque a palavra de Deus é final. É a maior autoridade. Não retorna vazia. Esse mesmo poder está disponível para você. Você não precisa ficar parado e permitir que o medo encha sua casa. Você não precisa tolerar ansiedade, depressão ou peso espiritual. Você recebeu uma arma. Você recebeu a palavra. Mas escute-me. Não basta conhecê-la. Não basta crer nela em seu coração. Você tem que declará-la. Você tem que falá-la em voz alta. Quando o inimigo tenta sussurrar mentiras em sua mente, você não fica apenas sentado, deixando esses pensamentos criarem raízes. Não. Você se levanta e diz, está escrito, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando o medo tenta dominar seu coração, você diz, está escrito, Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Quando o inimigo tenta trazer confusão e divisão para sua casa, você declara, está escrito, eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Você vê o que está acontecendo? Cada vez que você fala a palavra, você está impondo a autoridade de Deus, você está lembrando ao inimigo que ele já foi derrotado. Você está deixando claro que sua casa não é território dele. E deixe-me dizer, o diabo não pode permanecer em um lugar onde a palavra de Deus está sendo declarada. Antes de tudo, comente vitória se você quer Deus transformando sua casa. Curta, se inscreva e não pule o final. Uma revelação poderosa está chegando. Alguns de vocês têm orado por um avanço em seus lares. Vocês têm pedido a Deus para expulsar o inimigo, para trazer paz, para trazer restauração. E quero dizer a vocês hoje, o poder está em sua boca. A autoridade já foi dada a vocês. A Bíblia diz, em Lucas 10, versículo 19: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará mal. Essa autoridade não é apenas para pastores, não é apenas para líderes espirituais. É para todo crente, e é ativada quando você abre sua boca e declara o que Deus já falou. Quero desafiá-los hoje. Não permitam que o inimigo seja a voz mais alta em seus lares. Não permitam que o medo fale mais alto que a fé. Não permitam que a negatividade, a dúvida e a opressão tomem conta da atmosfera. Em vez disso, encham suas casas com a palavra. Falem vida sobre seus filhos. Declarem proteção sobre sua família. Fiquem no meio de sua sala de estar e digam: em nome de Jesus, toda força demoníaca deve sair. Esta casa pertence ao Senhor. Porque quando você faz isso, algo muda, algo se transforma. O inimigo perde terreno, a presença de Deus começa a encher o espaço, a paz de Deus começa a se estabelecer, e isso é o que seu lar deveria ser. Um lugar cheio da presença dele, cheio de suas promessas, cheio de sua palavra. Então, não fiquem calados. Falem, declarem e observem como o poder de Deus se move em suas vidas. Há algo poderoso em saber exatamente quais armas você tem à sua disposição. Se você fosse para uma batalha, não apareceria de mãos vazias, apenas esperando pelo melhor. Não. Você garantiria que tivesse o equipamento certo, a armadura certa e as armas certas para lutar e vencer. No reino espiritual, não é diferente. A Bíblia deixa claro que estamos em uma batalha, não contra carne e sangue, mas contra forças espirituais das trevas. E se você quer caminhar em vitória, se quer garantir que o inimigo não tenha lugar em sua casa, você precisa saber quais armas Deus lhe deu. A boa notícia é que você não precisa descobrir isso sozinho. Deus já providenciou tudo o que você precisa em sua palavra. Há certas escrituras, certas declarações que, quando faladas em fé, fazem os demônios fugirem. Não são apenas versículos bonitos para ler em um momento de silêncio. São armas testadas em batalha, destruidoras de demônios, cheias de poder celestial, que podem mudar toda a atmosfera de sua casa. E hoje quero compartilhar 5 versículos que expulsarão toda a força demoníaca de sua vida. Primeiro, Salmos 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Esta é uma declaração de proteção divina. Quando você habita em Deus, quando permanece conectado a Ele, quando enche sua casa com a presença dEle, o inimigo não pode tocá-lo. As trevas não podem permanecer onde a presença de Deus habita. Então, quando você acordar de manhã, antes de fazer qualquer coisa, declare: minha casa está sob a sombra do Onipotente. Esta casa pertence a Deus. Nenhum demônio, nenhum ataque, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Vamos juntos nessa batalha espiritual? Deixe um 2 nos comentários. Dê like e se inscreva. No final,
tem uma surpresa que você não pode perder. Segundo, Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é um enganador. Ele trabalha através de mentiras, confusão e medo. Mas quando você veste a armadura de Deus, quando se cobre com verdade, justiça, fé e a palavra, você está protegido dos ataques dele. Fale isso sobre você e sua família. Estamos cobertos pela armadura de Deus. Nenhum plano do inimigo terá sucesso nesta casa. Terceiro, 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. O medo é uma das maiores armas que o inimigo usa. Ele quer que você tenha medo do futuro, medo de doenças, medo do fracasso, medo do que pode acontecer. Mas a Bíblia é clara. O medo não vem de Deus. Se o medo não vem de Deus, você não precisa aceitá-lo. Você pode rejeitá-lo. Você pode se levantar em sua casa e dizer: medo, você não tem lugar aqui. Deus nos deu poder, amor e uma mente sã. E deixe-me dizer, quando o medo sai, a paz toma seu lugar. Quarto, Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de modo algum, vos fará mal. Você entendeu isso? Jesus não disse apenas que temos alguma autoridade. Ele disse que temos toda a autoridade sobre o inimigo. Isso significa que você não precisa implorar a Deus para expulsar o diabo. Ele já lhe deu a autoridade para fazer isso. Na próxima vez que você sentir um peso em sua casa, na próxima vez que sentir que algo não está certo, não fique em silêncio. Abra sua boca e diga: em nome de Jesus, toda força demoníaca deve sair. Eu tenho autoridade sobre todo o poder das trevas, e esta casa pertence ao Senhor. E finalmente Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. O inimigo pode tentar vir contra você, mas a Bíblia é clara. Os ataques dele não terão sucesso. As armas podem ser formadas, mas não prosperarão. No momento em que você se apoia nesta promessa, no momento em que declara esta verdade sobre sua vida, você está construindo uma parede de proteção espiritual que não pode ser quebrada. Agora, algumas pessoas ouvem isso e pensam: isso parece bom, mas será que realmente funciona? Escute-me. Não se trata de como você se sente. Não se trata de como as coisas parecem no natural. Trata-se de se apoiar no que Deus já falou. Sua palavra não retorna vazia. Suas promessas são sim e amém. E quando você declara essas escrituras em fé, quando enche sua casa com a palavra de Deus, as trevas não têm escolha a não ser sair. Então hoje, não apenas ouçam esses versículos, usem-nos, declarem-nos, apoiem-se neles. Porque quando você fizer isso, verá o poder de Deus se mover em sua vida como nunca antes. Um dos maiores erros que podemos cometer na guerra espiritual é conhecer a palavra de Deus, mas não aplicá-la. É uma coisa ler as Escrituras. É uma coisa crer nelas em seu coração. Mas o verdadeiro poder está no que você faz com elas. Porque deixe-me dizer, o diabo não se importa se você tem uma Bíblia na mesa de centro. Ele não se importa se você tem versículos memorizados em sua mente. O que ele teme é quando você começa a usar esses versículos, quando começa a declará-los, quando começa a aplicá-los em sua casa, em sua vida e em sua família. É aí que as coisas começam a mudar. É aí que a atmosfera se transforma. É aí que os demônios têm que sair. Preparado para o poder de Deus? Comente glória, curta e se inscreva agora. Fique até o fim, porque algo incrível vai mudar sua perspectiva. Veja, a fé não é apenas sobre conhecer, é sobre ação. A Bíblia nos diz, em Tiago 1, versículo 22,
sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Isso significa que quando você lê que Deus lhe deu autoridade sobre o inimigo, você não apenas reconhece isso. Você entra nessa autoridade. Quando você lê que nenhuma arma forjada contra você prosperará, você não apenas diz: "Que versículo bonito!" Não. Você o declara sobre sua vida. Você o impõe em sua casa. Você deixa claro no reino espiritual que todo ataque, todo plano do inimigo não permanecerá em seu lar. Então, como você aplica esses versículos em sua casa? Como você garante que sua casa não seja apenas um lugar onde as Escrituras são lidas, mas onde as Escrituras estão vivas? Começa com a oração. Começa com declarar a palavra de Deus sobre cada cômodo, cada membro da família, cada situação. Você não espera até que o problema bata à sua porta. Você não espera até que o medo comece a se infiltrar. Não. Você toma a ofensiva. Você acorda de manhã e, antes de fazer qualquer coisa, declara: "Esta casa pertence ao Senhor. Nenhum mal, nenhuma escuridão, nenhuma força demoníaca é bem-vinda aqui. A presença de Deus enche este lugar." E você não diz isso apenas uma vez. Você não ora apenas quando sente vontade. Não. Você constrói um estilo de vida de autoridade espiritual. Você acorda falando a palavra. Você vai dormir declarando a palavra. Quando o medo tenta entrar, você fala as promessas de Deus. Quando a confusão tenta se instalar em sua casa, você lembra ao inimigo: Deus não é autor de confusão, mas de paz. Quando a divisão tenta se infiltrar, você se apoia na verdade de que uma casa dividida não pode subsistir e toma autoridade sobre todo o plano do inimigo. Algumas pessoas podem dizer: "Bem, eu não quero parecer muito extremo. Não quero andar pela minha casa orando em voz alta. Não quero parecer fanático." Mas deixe-me perguntar algo. Quando o inimigo ataca, você acha que ele está se contendo? Você acha que ele está sendo sutil? Não. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem com ousadia. Ele vem agressivamente. E se o inimigo é ousado em seus ataques, então devemos ser ousados em nossa fé. Não podemos nos dar ao luxo de ser passivos quando se trata de proteger nossos lares espiritualmente. Às vezes, isso significa ungir sua casa, pegar óleo, orar sobre ele e dedicar cada cômodo ao Senhor. Às vezes, isso significa caminhar pela sua casa e falar as Escrituras sobre ela. Às vezes, isso significa desligar a televisão, desligar as distrações e encher sua casa com adoração. Porque aqui está a verdade. O que enche sua casa, governa sua casa. Se a negatividade enche sua casa, ela tomará conta. Se o medo enche sua casa, ele dominará. Mas quando a palavra de Deus enche sua casa, quando a presença do Espírito Santo enche sua casa, o inimigo não tem lugar para ficar. E isso não é apenas sobre defesa, é sobre tomar terreno, é sobre reivindicar cada centímetro de sua casa para o reino de Deus. É sobre garantir que quando você passar pela porta da frente, haja paz, haja proteção, haja poder. É sobre garantir que seus filhos cresçam em um ambiente onde a fé não é apenas algo que eles ouvem aos domingos, mas algo que vem em ação todos os dias. O inimigo tentará convencê-lo de que isso não é necessário. Ele tentará fazer você acreditar que não precisa falar a palavra em voz alta, que não precisa tomar autoridade, que pode apenas relaxar e esperar pelo melhor. Mas deixe-me dizer, a vitória espiritual não é para os passivos. É para aqueles que se apoiam na palavra, que declaram as promessas de Deus, que tomam a espada do Espírito e a usam. Então, hoje, não apenas conheçam a palavra, apliquem-na. Não apenas leiam as promessas, imponham-nas. Porque quando você fizer isso, quando tomar uma posição, quando tornar sua casa um lugar onde a presença de Deus habita,
Nenhum demônio no inferno poderá permanecer, as trevas fugirão, a paz reinará, e o poder de Deus será evidente em todas as áreas de sua vida. Há algo que você precisa entender sobre o inimigo. Ele não chega com força total, anunciando sua chegada. Ele é sutil. Ele é estratégico. Ele procura por portas abertas, rachaduras na fundação, pequenos compromissos que parecem insignificantes no início, e antes que você perceba, ele se instalou em um lugar onde nunca deveria estar. É por isso que é tão importante guardar sua casa espiritualmente. Você não pode simplesmente presumir que porque vai à igreja ou porque acredita em Deus, sua casa está automaticamente protegida. Não. Você tem que ser intencional. Você tem que tomar uma posição. Você tem que estar vigilante. Porque o inimigo está sempre procurando uma maneira de entrar. Agora, algumas pessoas pensam que a guerra espiritual é apenas sobre expulsar demônios ou orar quando algo dá errado. Mas deixe-me dizer, a melhor maneira de lutar contra o inimigo é nunca deixá-lo entrar para começar. A Bíblia diz em Efésios 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Isso significa não dar acesso a ele, não dar a ele um ponto de entrada, e uma das maiores maneiras pelas quais ele entra é através das coisas que permitimos em nossos lares. Pense nisso. Que tipo de atmosfera você está criando? Que tipo de música enche sua casa? Que tipo de programas de televisão estão sendo exibidos? Que tipo de conversas estão acontecendo? Algumas pessoas se perguntam por que há tanta tensão, tanto medo, tanto peso em suas casas, mas nunca param para perguntar: o que estou permitindo entrar? Porque deixe-me dizer, o que você convida, ficará. O que você tolera, criará raízes. E o inimigo está apenas procurando uma oportunidade. Não estou dizendo que você precisa viver com medo. Não estou dizendo que precisa andar por aí paranoico. Mas estou dizendo que você precisa ser vigilante. Você precisa reconhecer que sua casa não é apenas um lugar físico. É um território espiritual. E no momento em que você permite coisas em sua casa que vão contra a palavra de Deus, você está dando ao inimigo um direito legal de estar lá. Você está dando a ele permissão para operar. Então, como você fecha essas portas? Como você garante que sua casa seja um lugar onde Deus habita e não onde o inimigo tem acesso? Primeiro, você tem que limpar sua casa espiritualmente. Isso significa revisar e remover qualquer coisa que não esteja alinhada com a verdade de Deus. Talvez sejam certos filmes, certa música, certos objetos que carregam um peso espiritual que você nem percebia. Talvez seja romper laços com coisas do seu passado que ainda têm uma fortaleza, porque deixe-me dizer, o inimigo adora se esconder nas coisas que nos recusamos a deixar ir. Segundo, você tem que encher sua casa com a presença de Deus. Não basta remover o mal, você tem que substituí-lo pelo bem. Jesus contou uma parábola sobre um homem que teve um demônio expulso, mas, como sua casa permaneceu vazia, demônios piores voltaram e a situação ficou pior do que antes. Isso me diz algo. Você não pode apenas expulsar as trevas. Você tem que encher sua casa com luz. Você tem que convidar a presença de Deus através da oração, da adoração, da palavra. E terceiro, você tem que guardar as portas. Não se trata apenas de remover o inimigo uma vez, trata-se de mantê-lo fora. Isso significa estar atento ao que você permite entrar, ao que você entretém, ao que você fala sobre sua casa. A Bíblia diz, em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que você está falando sobre sua casa? Você está falando fé? Ou está falando medo? Você está declarando as promessas de Deus? Ou está permitindo que a negatividade crie raízes? Porque deixe-me dizer, o que você permite,
crescerá. Isso é mais do que apenas manter o mal fora. É sobre tornar sua casa um lugar onde a presença de Deus habita tão fortemente que as trevas não têm escolha a não ser fugir. É sobre garantir que quando as pessoas passarem pelas suas portas, elas sintam paz, sintam alegria, sintam algo diferente, porque o Espírito de Deus está lá. E isso não é apenas sobre você. É sobre sua família, seus filhos, as gerações futuras. Porque o que você permite hoje, seus filhos herdarão amanhã. O que você tolera agora, eles terão que lutar contra depois. Mas quando você toma uma posição, quando diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está estabelecendo um legado de fé. Você está deixando claro que sua casa pertence a Deus e nenhuma força das trevas terá lugar ali. Então hoje, tomem uma posição. Fechem todas as portas que o inimigo tentou usar. Removam todo ponto de apoio. Encham suas casas com a palavra, com oração, com adoração. E quando vocês fizerem isso, o poder de Deus encherá seus lares tão completamente que o inimigo nem sequer poderá se aproximar. As trevas fugirão e a vitória reinará. Há algo poderoso na persistência. Há algo em uma pessoa que se recusa a desistir, que se recusa a ser abalada, que se recusa a abrir mão do que Deus prometeu. Porque deixe-me dizer, o inimigo não ataca apenas uma vez e desiste. Ele não tenta entrar e, se falhar, vai embora para sempre. Não. Ele é persistente. Ele procura um momento de fraqueza. Ele espera por um tempo em que você está cansado, distraído, sobrecarregado. E é por isso que você não pode apenas lutar uma vez e pensar que a batalha acabou. Você tem que permanecer em guarda. Você tem que permanecer firme. Você tem que garantir que todos os dias você está reforçando a vitória que Jesus já conquistou. Veja, a guerra espiritual não é apenas sobre uma grande batalha, é sobre vitórias diárias. É sobre acordar todas as manhãs e dizer: hoje eu caminharei na autoridade que Deus me deu. Hoje eu me apoiarei em sua palavra. Hoje não permitirei que o inimigo tenha lugar em minha vida, em minha casa, em minha família. Porque no momento em que você baixa a guarda, no momento em que se torna complacente, o inimigo tentará voltar. É por isso que a Bíblia nos diz em 1 Pedro 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Você captou isso? Ele está procurando uma oportunidade. Ele está procurando alguém que parou de orar, que parou de declarar a palavra, que parou de permanecer na fé, e quando ele vê uma porta aberta, ele tentará tirar vantagem disso. É por isso que você não pode se dar ao luxo de ficar confortável. Você não pode se dar ao luxo de baixar a guarda. Você deve permanecer vigilante. Você deve continuar na palavra. Você deve continuar falando a verdade sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. Agora, algumas pessoas lutam por um tempo e, quando não veem resultados imediatos, desistem. Elas oram por suas casas, declaram as promessas de Deus, mas, quando o inimigo contra-ataca, ficam desanimadas. Mas deixe-me dizer algo. O inimigo sempre testará sua determinação. Ele sempre verá se você realmente acredita no que está dizendo. E é por isso que você tem que continuar firme, continuar declarando, continuar resistindo, não importa o quê. Porque a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra resistir não significa um esforço de uma única vez. Significa um empurrão contínuo, uma firmeza contínua na fé, uma recusa contínua de dar ao inimigo qualquer lugar. Sua casa não é apenas um lugar onde você dorme, é um campo de batalha espiritual, e você decide quem tem domínio. Será medo ou fé? Trevas ou luz? Derrota ou vitória? A escolha é sua.
Mas quando você escolhe permanecer firme, quando se recusa a recuar, quando enche sua casa com oração, adoração e a palavra de Deus, nenhuma arma forjada contra você prosperará. A vitória já é sua. Caminhe nela. Assistir ao vídeo 5 versículos que destruirão demônios em sua casa foi como acender uma chama de fé no meu coração. A mensagem poderosa, inspirada por Billy Graham, revelou o impacto transformador da palavra de Deus quando a declaramos com convicção. Cada versículo apresentado, de Salmos 91 a Isaías 54, é mais do que palavras. É uma arma espiritual que expulsa as trevas e restaura a paz. Senti uma profunda conexão com a ideia de que minha casa não é apenas um espaço físico, mas um território espiritual onde Deus deve reinar. O vídeo me fez refletir sobre como muitas vezes permito que o medo, a dúvida ou a negatividade se infiltrem no meu lar, sem perceber que tenho autoridade para mudar isso. A lição mais marcante foi a importância de ser intencional. Não basta conhecer a Bíblia, é preciso vivê-la, falar suas promessas e aplicá-las diariamente. Na cultura brasileira, onde a fé é um pilar tão forte, essa mensagem ressoa profundamente. Somos um povo que crê no poder da oração, da família e da proteção divina. Aprendi que para proteger meu lar, devo enchê-lo com a presença de Deus através da oração, da adoração e da declaração das Escrituras. Isso significa orar por cada cômodo, ungir minha casa com óleo, desligar distrações e falar palavras de fé sobre minha família. O vídeo me desafiou a ser vigilante, a não dar brechas ao inimigo e a construir um legado espiritual para as próximas gerações. Minha maior lição é que a vitória espiritual exige persistência. Não é uma batalha de um dia, mas um compromisso diário de resistir ao mal e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplicarei isso começando cada manhã com uma oração de proteção, declarando versículos como Lucas 10:16 para afirmar minha autoridade em Cristo. Também decidi criar um ambiente de paz, substituindo conversas negativas por palavras de esperança e louvor. Essa mensagem não é apenas para mim, mas para todos que desejam um lar cheio da presença de Deus. É um convite para transformar nossos espaços em fortalezas espirituais, onde o amor, a fé e a paz reinam. Que possamos viver isso com ousadia, como um povo que carrega a luz de Deus em cada canto de nossas vidas. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com quem precisa dessa palavra. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua interação faz diferença. Então, venha fazer parte dessa jornada de fé com a gente.